Amados irmãos, graça e paz, um bom dia na presença do nosso Deus. Estamos aqui mais uma vez para uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas e hoje nós estudaremos o capítulo de número 2. Eu espero que os irmãos estejam sendo abençoados com esses estudos, aprendendo ou relembrando aquilo que já sabem. E mais importante do que aprender teoricamente, que os irmãos estejam conseguindo aplicar em suas vidas estas verdades tão preciosas que nós estamos aprendendo ou relembrando. Porque temos visto que se a teoria não estiver de mãos dadas com a prática, então isso não tem validade real no reino de Deus. Vamos orar, irmãos, vamos orar para que o Senhor nos abençoe neste ensino, neste estudo da Escola Bíblica Dominical. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai querido, Pai amado, Pai bendito, porque o Senhor tem nos resgatado do pecado, porque o Senhor nos livrou das trevas para a sua tão maravilhosa luz, Pai querido. Ó Senhor, Deus de misericórdia, Pai, nós temos sentido em nossas vidas a tua bondade, o teu cuidado, o teu amor para conosco. Pai, nas mínimas coisas nós vemos a tua ação, nós vemos o teu agir. Pai, nós sentimos a tua proteção em todos os nossos caminhos e nós somos imensamente gratos, Pai. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estudar a tua palavra, Senhor, de aprender mais de ti. Quantos, Senhor, dos nossos irmãos em Cristo não têm acesso às Escrituras hoje, seja por razões governamentais, seja, Senhor, por falta de conhecimento intelectual, não conseguem ler a sua palavra, seja até mesmo por falta de recurso financeiro. Pai, nós te somos imensamente gratos, porque temos acesso não somente a uma tradução da Bíblia, mas a tantas outras, a comentários, Senhor, teológicos, a revistas que nos ensinam. Pai, muito obrigada por tão grande privilégio. Pai, nós te agradecemos também porque o Senhor nos dá o privilégio ainda maior de compartilhar aquilo que nós temos aprendido, nós temos estudado com os irmãos da nossa igreja, com outras pessoas que porventura venham a ouvir em algum momento esta lição aqui gravada. Pai, muito obrigada porque o Senhor tem nos permitido usar as tecnologias para alcançar pessoas pelo teu evangelho, para o teu evangelho. Deus, que este estudo que vai ser feito aqui hoje seja não de mim mesma, não algo determinado pela liderança da igreja, Senhor, mas que seja para o engrandecimento do teu reino e para a edificação dos que nos ouvem. Em nome de Cristo, teu Filho, nós oramos. Amém. Irmãos, como eu disse, nós vamos estudar o capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas. Mas eu não vou ler o texto todo agora, eu vou ler somente a partir do verso 16 até o 21, porque à medida que nós formos estudando, estaremos também voltando ao texto e vamos lendo aos poucos, tá bom assim? Vamos ler os versículos 16 a 21. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certamente que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Eu gostaria que o irmão, a irmã, lesse mais uma vez junto comigo aí, na sua casa, onde você estiver,
ou recitasse, se você sabe de cor, o versículo 20. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse é um texto de uma profundidade, meus amados irmãos, imensa, né? Aliás, nós temos visto já, vimos na introdução e os irmãos estudaram também na lição passada, a forma o porquê que essa carta foi escrita, os objetivos e propósitos do apóstolo Paulo ao escrever essa carta. Dos principais propósitos dele era defender o seu apostolado e defender o próprio evangelho, a gente pode assim dizer. Neste capítulo nós vamos ver novamente uma nova defesa. O capítulo 1, Paulo faz essa defesa ao evangelho e ao seu apostolado desde a saudação. Ele fala sobre que ele foi chamado da parte de Deus e não de homem. Ele fala que o evangelho que ele prega, ele recebeu de Deus. Ele fala do seu zelo, ele fala coisas que aconteceram com ele logo que ele se converteu. E aqui, no capítulo 2, novamente, ele vai citar alguns conflitos que aconteceram e, mais uma vez, demonstrar a defesa, fazer a apologia, como nós chamamos, ao evangelho que está sendo pregado. Relembrando, né, isso estava acontecendo ali na região da Galácia. Nós já estabelecemos essa região, Antioquia da Pisídia, Listra e Derbe, essas igrejas ali, para quem Paulo já tinha pregado o evangelho. E nós entendemos, então, que os judaizantes, os chamados judaizantes, esse grupo de judeus convertidos que queriam acrescentar algo mais ao evangelho. Eles diziam sim, nós cremos que Cristo é o Messias, mas é necessário que a gente cumpra a lei para ser salvo. Não basta crer em Cristo, nós precisamos também cumprir a lei. E aí, quando Paulo vai para os gentios, ele diz, olha, o gentio está se convertendo, ele está vindo para o cristianismo, então ele precisa também fazer coisas que nós judeus já fazíamos antes. Ele precisa da circuncisão, ele precisa cumprir a lei. E aí começa então essa tensão, né? E aí eles começam a questionar o próprio apostolado de Paulo, uma vez que Paulo não pertenceu aos 12 que seguiram Jesus quando Jesus estava vivo. Eles começam a dizer que o evangelho que Paulo prega é um evangelho não verdadeiro, é um evangelho que não é o que Jesus Cristo pregava. Então nós temos, o que Paulo faz aqui nessa carta é uma defesa ao evangelho que ele pregava. Ele está dizendo que o que ele prega não é diferente daquilo que Cristo pregou, não é diferente do que Pedro ensina, não é diferente do que Tiago ensina, do que João ensina, que são considerados os apóstolos líderes da igreja, né? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para que os irmãos pensassem nisso. O que é mais fácil a gente combater? Uma mentira clara, uma mentira, como a gente diz assim, uma mentira deslavada, ou uma meia-verdade? Na minha opinião, amados e amadas, é muito mais difícil a gente combater uma meia-verdade, porque ali tem nuances da verdade que podem enganar as pessoas que ouvem. E é justamente isso que estava acontecendo aqui nas igrejas da Galácia. Existia uma base que era verdadeira, que era a fé em Jesus Cristo, mas eles começaram a acrescentar coisas. Se os irmãos pensarem na nossa realidade hoje, né, nós vamos perceber no evangelho que alguns têm pregado, que as pessoas têm feito associações. Se não fizer assim, não é crente. Se não fizer assado, não é crente. Ontem eu estava passando no meio da rua, na rua lá na cidade onde eu trabalho, estava tentando, né? Fui tentar ir ao banco, mas a fila estava muito grande. Tinha duas mulheres conversando na fila. E eu ouvi quando uma dizia assim para a outra, esse negócio de mulher usar maquiagem, isso não é uma coisa de crente. E a outra dizia, não, isso não é de Jesus, isso não é de Jesus. Meus irmãos, eu não quero entrar no mérito de discutir quantidade de maquiagem, mas
O evangelho de Jesus Cristo não está nessa questão de maquiagem ou não maquiagem, de brinco ou não brinco. Não está nisso, isso não faz parte do evangelho, isso pode fazer parte de uma questão dos costumes de igreja A ou igreja B, mas isso não faz parte da essência da mensagem do evangelho. Nós não podemos dizer, fulano se vota em A não é crente, se vota em B não é crente. Não é votar em A ou B que faz do irmão salvo em Jesus Cristo ou não, é quando ele crê em Jesus Cristo como seu salvador pessoal. E é isso que Paulo está querendo dizer aqui aos Gálatas. Ele diz, não é a circuncisão que vai fazer do gentil um cristão, um salvo em Jesus Cristo. É a justificação em Cristo Jesus. Essa é toda a discussão que Paulo vai fazer aqui nesse texto. Ele fala no versículo 1 do capítulo 2, 14 anos depois, e é isso que a gente vem em sequência ao que ele estava dizendo no capítulo 1, claro, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então, 14 anos depois, provavelmente, daquele primeiro momento que ele vai a Jerusalém, logo que ele se converte, né? Ele foi a Jerusalém na sua vida 5 vezes. Essa provavelmente foi a segunda vez que ele foi a Jerusalém. E essa viagem, esse conflito que está acontecendo aqui na Galácia, como nós já dissemos lá na introdução, muito provavelmente aconteceu antes daquilo que é relatado em Atos capítulo 15, ou seja, antes daquilo que a igreja tem reconhecido como o primeiro concílio, quando os líderes ali da igreja em Jerusalém discutem sobre o que deve ou não ser colocado sobre os gentios que se convertiam, né? Os irmãos podem ir lá em Atos capítulo 15 para entender um pouco mais esse contexto. A controvérsia sobre a circuncisão, né? Depois os irmãos podem ler o que é que eles discutiram que poderia ser exigido. No versículo 22, diz assim, então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, como a toda a igreja, terem elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão dele. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, aos quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. E aí foram as coisas que eles entenderam naquele momento, através do Espírito Santo, que os gentios também deveriam se abster, né? Abster-se de coisas sacrificadas a ídolos, sangue de carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Foram as únicas 3 coisas que o concílio, que está registrado aqui em Atos 15, resolveu que deveria exigir também dos irmãos gentios. Então, a maioria dos historiadores da igreja, dos teólogos, dos estudiosos das escrituras entendem que esse conflito aqui em Gálatas aconteceu antes desse concílio. Porque nós vamos ver, inclusive, no estudo de hoje, que Pedro dá uma tropeçada e Pedro era o líder da igreja. Então, se o concílio já houvesse acontecido, é muito certo que Pedro não faria o que fez, que nós vamos ver daqui a pouco, na questão dele ter retrocedido no tratamento com os gentios. Então, essa viagem, provavelmente antes do concílio, que já tinha resolvido a questão. Alguns fatos importantes sobre essa viagem, né? Primeiro, os companheiros de Paulo. Veja aí no versículo 1, ele fala que ele levou Barnabé e Tito. Sabemos que Barnabé foi o companheiro da primeira viagem de Paulo,
e sabemos que eles foram separados para serem missionários aos gentios. Lá em Atos capítulo 13, nós temos esse momento quando o Espírito Santo separa esses homens para irem pregar aos gentios. E Tito era um homem jovem, convertido ao evangelho, e ele era gentio. Então é como se Paulo estivesse levando para provar, né, uma prova viva, que é o próprio Tito, que o evangelho, a mensagem do evangelho que ele estava pregando era a mensagem de transformação, a mensagem do próprio Cristo, que transformou o coração dos gentios também, assim como Tito era ali a prova viva, né? Um gentio convertido, e ele era um produto desse ministério. Agora, por que Paulo foi aos gentios? Por que Paulo não pregou, não ficou ali, não continuou em Jerusalém, né? Por que Paulo, melhor dizendo, por que Paulo foi a Jerusalém? Por que Paulo precisou entender que deveria ir lá aos líderes de Jerusalém para apresentar a sua defesa? E o versículo 2 do capítulo 2 diz isso: subir em obediência a uma revelação. Ou seja, ele obedeceu à voz de Deus. Deus disse a ele que ele precisava ir fazer isso. E para quê? Ele foi, aí está dito aí também no versículo 2, lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Ele foi mostrar aos líderes qual era a mensagem do evangelho que ele pregava. E que mensagem é essa? Essa mensagem que ele pregava é a mesma mensagem pregada aos judeus, a mesma mensagem que Jesus Cristo pregou. Não há alguma contradição entre o que o apóstolo Paulo pregava aos gentios e o que os apóstolos líderes da igreja, outros apóstolos, pregavam entre os judeus. Vamos ver lá em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, na primeira viagem missionária de Paulo, né? Versículos 38 e 39. Onde ele diz assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, né? Aqui no versículo 37, a quem Deus ressuscitou não viu corrupção, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Então, aqui é a essência do evangelho que o apóstolo Paulo pregou em suas viagens missionárias, a mesma mensagem pregada por Jesus Cristo. É uma mensagem de liberdade também, versículos 3 a 5. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E aí que ele está querendo esse ponto mesmo. Ele está dizendo, olha, Tito se converteu, a vida dele é um testemunho da conversão. Por que ele precisaria circuncidar-se? Por que ele precisaria cumprir a lei? Se já está provado que a lei por si só não é capaz de redimir, não é capaz de salvar. E o versículo 4, ele diz, isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Ou seja, voltar ao jugo da lei, voltar ao peso da lei seria voltar à escravidão, né? Voltar para aquilo que já tinha se libertado, para o que Cristo já tinha dado a liberdade. Esta mensagem que Paulo prega também não é uma mensagem que depende da aprovação de homem. É uma mensagem dada a ele pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus Cristo. No versículo 6, ele diz, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência de homens, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Ou seja, irmãos, a gente tem que entender que parece, às vezes, Paulo tem palavras duras, numa linguagem atual pode parecer que ele estava se achando, que ele era melhor do que os outros, mas Paulo aqui ele não está defendendo a si mesmo. Ele não está defendendo Paulo, ele está defendendo a mensagem do Evangelho. Ele está defendendo, esta mensagem que eu prego é a mensagem que Deus me deu. E ele não está rebaixando os outros líderes. O que ele está dizendo, inclusive ele está fazendo algo que demonstra humildade, porque ele está vindo aos líderes e dizendo a eles, olha, o que eu estou pregando é a mesma coisa que vocês pregam. E eu estou pregando isso porque foi Deus que me mandou pregar, certo? Então ele não está sendo arrogante de maneira alguma assim. É uma mensagem que não aceita qualquer acréscimo. É a mensagem que Cristo morreu e ressuscitou, né? Mais uma vez nós temos aqui a defesa do apostolado do apóstolo Paulo,
com perdão da redundância, né? A defesa do seu apostolado. Do versículo 7 em diante, ele diz: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, o que é o evangelho da incircuncisão? É o evangelho pregado aos gentios, não precisa circuncisão. Me fora confiado, como a Pedro, o da circuncisão. Ou seja, é a mesma coisa, é a mesma mensagem. E quando ele diz assim, a mim me foi confiado, ele está dizendo que ele recebeu uma vocação divina. Foi Deus que o separou. Olha, Paulo, você é o meu missionário aos gentios. É mais importante do que o que Pedro fazia? Não, amados, não é mais importante. Lembra o que o próprio apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Coríntios? Todos temos papéis diferentes no meio da congregação. E cada papel é importante para que a mensagem do evangelho seja pregada. Paulo certamente amava os judeus. Tanto que em cada cidade que ele chegava, ele ia em primeiro lugar às sinagogas, porque nós sabemos que os judeus estavam dispersos mundo afora. Então, em cada cidade que ele chegava, ele ia primeiro à sinagoga para pregar os judeus que viviam naquela cidade, e depois da sinagoga, ele ia então às ruas pregar os gentios. Em Romanos capítulo 9, versos de 1 a 3, ele diz do seu amor pelos irmãos de etnia, né? Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então, ele desejou ter esse ministério também, como era o de Pedro, como era o de João, como era o de Tiago, mas não foi esse ministério que Deus deu a ele. Deus deu a ele o ministério entre os gentios e ele foi capacitado também de forma divina. No versículo 8, diz assim: aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Embora o desejo do homem, Paulo, tivesse sido ficar ali entre os judeus, né, servindo aos judeus e tal, que era aquilo que ele conhecia, que ele era fariseu, irmãos, fariseu de fariseus, né? Ele tinha apreço e conhecimento, ele perseguia os cristãos. Então, ele tinha apreço pelo seu povo, pela sua fé, pela sua religiosidade. E Deus disse a ele: não, Paulo, não é aqui que eu quero você. E Deus o capacitou, Deus o preparou e Deus deu a ele meios para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. E é isso que ele está defendendo aqui. E aí Paulo diz para nós que Tiago, Pedro e João, que no versículo 9, que eram considerados colunas da igreja de Jerusalém, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. A ideia aqui é que os irmãos disseram: olha, nós abençoamos você, vá em frente, continue, siga o ministério para o que você foi chamado. E aí eles assim, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. E aqui eu gostaria de chamar a atenção, irmãos, para nós, que o evangelho da graça é integral. O evangelho de Jesus Cristo é a integralidade do ser humano. Nós não podemos e nem devemos pregar o evangelho a alguém que está de barriga vazia. Nós temos uma responsabilidade social com as pessoas que estão ao nosso redor, com o mundo ao nosso redor. Nós precisamos, e eu não estou aqui, irmãos, em hipótese alguma, falando de políticas públicas, embora talvez também seja o nosso dever lutar num estado como é o nosso estado brasileiro, onde há tanta pobreza, lutar por políticas públicas melhores. Mas eu falo aqui, na verdade, do nosso dever como cristãos, de olhar pelos necessitados ao nosso redor. Uma teologia boa precisa desembocar no amor cristão, no cuidado pelo irmão, na atenção social. Se eu tenho um evangelho só de palavras, esse não é o evangelho de Cristo. Se os irmãos lembrarem-se bem, vão recordarem o que Cristo fazia, ele falava do amor e ele curava pessoas. Ele pregava e ele partia o pão na multidão onde ele estava pregando. Então, o olhar social precisa nos acompanhar. Olha essa recomendação dos pais da igreja
para aquele missionário que estava sendo enviado para os gentios, né? Lembre-se dos pobres. E aí nós trazemos o nosso olhar para a integralidade do ser humano. Nós não podemos ter um evangelho que soa como lata vazia. Nós não podemos ter um evangelho que fala de Deus e não vive Deus. Evangelho é identidade, amados. Evangelho é um viver com Cristo, não é? Lembremos disso. O evangelho da graça é integral. E aí o texto prossegue, então, para o capítulo 11, quando acontece algo assim, um pouco chocante, na verdade, na história da igreja primitiva, na história da igreja lá que a Bíblia relata. O apóstolo Paulo conta aqui para nós que ele chamou Pedro e repreendeu Pedro. Irmãos, isso é de uma importância imensa, porque nós vamos entender que Pedro era, na verdade, uma autoridade sobre Paulo. Algum tempo antes, aí nós não sabemos quanto tempo durou de um relato para outro, mas assim, em termos do texto escrito, alguns versículos antes, Paulo está dizendo a nós que foi prestar contas a Pedro, entendendo, reconhecendo a autoridade de Pedro, Tiago e João. E agora ele passa a nos contar que ele chamou Pedro e repreendeu Pedro com severidade. Versículo 11 disse: quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. E esse relato está aqui na Bíblia, não somente por uma razão, mas por várias razões. Em primeiro lugar, nós temos que pensar o seguinte: esse relato, amados, não é sobre Pedro, nem é sobre Paulo. Esse relato, na verdade, é sobre o Evangelho da Graça, sobre a verdade do Evangelho. E nós podemos aprender muito com esse relato de conflito entre os irmãos. Em primeiro lugar, nós vamos aprender com Pedro, né? Aprender pelo lado negativo, coisas que Pedro fez que foram negativas. Primeira, Pedro teve uma atitude que destoa do Evangelho. Uma atitude destoante. Vamos entender por quê. Vamos lá em Atos, capítulo 10. Se o irmão ou a irmã já tem conhecimento da Bíblia, os irmãos vão lembrar do texto que Pedro tem um sonho. Ele tem um sonho e ele deu um lençol vindo do céu com carne de porco que era proibido ao judeu comer. E no sonho, Deus diz para ele: levanta e come. E ele sonha, ele tem esse sonho 3 vezes. E ele não entende muito bem o que está acontecendo. E aí Deus diz para ele, né, que ele precisa ir à casa de Pedro e pregar, a casa de Cornélio e pregar ali o evangelho. E Deus ainda diz a ele assim: o que Deus purificou, você não considere comum, não considere humano, não considere sujo, né? Bom, nós temos que lembrar que carne de porco, especialmente, era proibido para o judeu. Então, Deus está dizendo aqui, é a prova para Deus, foi até antes da viagem missionária de Paulo, é a prova que Deus está dando aos judeus aqui, aos seus líderes da igreja, que o evangelho ia abrir, que ele ia se expandir para os gentios também. E aí, Pedro vai até a casa de Cornélio e, na verdade, Cornélio vai até a casa, né? Os enviados de Cornélio vão até a casa de Pedro e chamam, né? Porque Deus tinha mandado que Cornélio fizesse isso. Cornélio era um homem temente a Deus. Ele não conhecia Jesus Cristo, mas ele tinha um temor de Deus. E na misericórdia de Deus, ele diz a Cornélio: olha, mande buscar lá e Pedro vem aqui lhe explicar o que você precisa saber. E Pedro vai com eles, né, até a casa de Cornélio. E aí ele prega ali o evangelho. No versículo 34 do texto de Atos 10, então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Então,
Pedro aqui, ele reconhece que o evangelho é para o gentio, que o gentio também estava sendo recebido na família de Deus. E aí, quando ele está ali com Paulo, ele, por reconhecer, por ter essa certeza, esse conhecimento de Deus e entender que isso foi de Deus, não foi de Paulo, ele se senta com os gentios, ele come com os gentios, ele senta-se à mesa como ele sentou aqui com Cornélio também. E aí o que acontece? Quando esses judaizantes chegam lá, esses líderes, né? O que Pedro faz? Com medo não de estar fazendo uma coisa errada, mas com medo de provocar esses irmãos, ele então se afasta dos gentios. Ele agiu, irmãos, em oposição, de forma contrária àquilo que ele próprio cria. Ele não fez aquilo que ele cria, que ele entendia que era o certo. A prova que ele entendia que era o certo é o que ele já tinha feito lá até um tempo atrás, né, quando ele foi mandado por Deus à casa de Cornélio, porque ele teve medo dos homens. Ele teve medo de ser mal visto pelos homens. Nós não podemos temer o homem se temos plena convicção de que estamos fazendo a vontade de Deus. Nós não podemos temer os olhares estranhos ao nosso redor, seja na comunidade cristã, seja daqueles que estão fora da comunidade cristã, se nós estamos com plena convicção em Cristo de que fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos. Não podemos temer o homem, não podemos ir contra a nossa convicção cristã para agradar aos homens que estão ao nosso redor. E por causa desse medo, desse temor, dessa falta de confiança em Deus, olha, quando tudo nasce no nosso coração, é quando nós esquecemos de olhar para Deus. Lembra de Pedro até com Jesus Cristo, né? Quando ele andou sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. Esse próprio Pedro aqui. Mas quando ele olha para os homens ao seu redor, ele afunda. Quando ele olha para os homens ao seu redor, ele cai. Então nós aprendemos aqui também, irmãos, que um líder pode cair. Mas nós aprendemos, para nós que estamos em situação de liderança, que um líder precisa cuidar mais de si até do que os outros comuns. Porque um líder, quando cai, ele arrasta consigo muita gente. Pedro se tornou um exemplo, um mau exemplo quando ele fez isso. No versículo 13 diz: e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Então veja, a liderança de Pedro arrastou consigo alguns. E Paulo usa a palavra aqui dissimulação, que é sinônimo de hipocrisia, ou de mascarar o próprio caráter. Ele afirma que Pedro foi hipócrita. E ele era hipócrita, foi hipócrita aqui, porque ele não agiu de acordo com a sua própria consciência, com aquilo que ele entendia que era de Deus, né? E uma coisa que a gente precisa aprender, especialmente para aqueles que são líderes: um líder nunca é neutro. Não existe neutralidade no líder, porque sempre haverá pessoas olhando para você, meu irmão, minha irmã. Sempre haverá pessoas seguindo você. Como nós aprendemos até nesses dias do Summit, né? Como será a sua liderança? Que tipo de líder você vai fazer pessoas seguirem? Que tipo de liderança? Uma liderança que se torna um mau exemplo? Uma liderança que não é firme naquilo que crê, naquilo que pensa? Que tipo de liderança você quer ser? Vamos também entender que Pedro teve esta queda e depois ele se ergueu, né, e continuou a sua jornada, graças a Deus, ele foi um grande líder da igreja. Vamos entender também que como líderes hoje nós podemos cair e nos reerguer, e é por isso que precisamos de Paulos nessa hora, né? Paulo chamou Pedro e repreendeu. E Pedro teve a humildade de ouvir a repreensão e mudar a sua atitude. Nós, como líderes, também precisamos ouvir aqueles que estão ao nosso redor, que porventura veem algum comportamento que não está muito de acordo com as Escrituras e nos chamam a atenção. E nós precisamos analisar aquilo que fazemos e, em concordando, em vendo que estamos realmente indo pelo caminho errado, ter a humildade de mudar de direção. Agora, por quê? Que essa repreensão que Paulo fez foi assim pública?
Irmãos, eu tenho aprendido já há muito tempo, e hoje isso foi reiterado, que em relação ao Evangelho de Jesus Cristo, quando o pecado é público, né? Quando a ofensa é pública, o pedido de perdão, a retratação também precisa ser pública. É uma coisa que nós precisamos entender. O que nós aprendemos em relação a isso, a esse evento que aconteceu entre Pedro e Paulo aqui na Galácia? Primeiro, que o Evangelho de Cristo é maior do que qualquer pessoa. Como eu falei antes, não é sobre Pedro, não é sobre Paulo. A liderança de Pedro estava acima da liderança de Paulo. Mas Paulo confrontou, porque Pedro se achou repreensível. Em Filipenses, Paulo diz que nós devemos, para que sejais, Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual respondeceis como achas no mundo. É nosso papel viver uma vida de forma tal que sejamos irrepreensíveis. Mas quando formos encontrados repreensíveis, aceitemos a repreensão daqueles que Deus coloca para nos ajudar e nos reerguer. Precisamos, amados, ter cuidado com a hipocrisia. Como eu falei antes, nossa teologia tem que combinar com a nossa prática. Eu não posso falar algo e viver outra coisa. A nossa frase não pode ser faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Pelo contrário, o que eu faço revela quem eu sou, o que eu digo. Então, precisamos ter muito cuidado com a nossa hipocrisia. Quando repreendemos alguém, quando entendemos que precisamos exortar alguém, precisamos, em primeira mão, analisar qual a nossa motivação. Qual a sua motivação ao repreender alguém? É que aquela pessoa veja que você conhece mais a Bíblia do que ela? É que aquela pessoa veja, seja humilhada porque ela errou, porque ela pecou? Ou você preza pela verdade do Evangelho e em amor você está chamando a pessoa para a correção? Qual a sua motivação? Então, quais são as verdadeiras motivações? Em primeiro lugar, o cuidado pela verdade do Evangelho. Em segundo lugar, a motivação de Paulo, na verdade, aí, né, ele tinha um cuidado pela verdade do Evangelho. Em segundo lugar, ele quer lembrar não somente a Pedro, mas a todos os envolvidos neste evento, que a justificação é pela graça e através da fé. E uma coisa que eu gostaria de reiterar com os amados irmãos: comunhão e repreensão não se excluem. Hoje em dia, na igreja, nós temos um certo receio de exortar, de repreender aquele irmão que anda conosco, aquele irmão. Mas a gente pensa logo, não julgueis para não ser julgados, mas eu penso que nós estamos usando esse texto de forma equivocada. O não julgueis para não ser julgados não se aplica nessa situação da exortação. Se eu amo alguém e eu percebo que este alguém está indo por um caminho que é contrário ao que Deus quer para ela, é meu dever cristão exortar aquele irmão em amor. A Bíblia diz que nós devemos falar a verdade em amor. Não temer, porque que a comunhão se quebre, porque a comunhão e a repreensão não se excluem, pelo contrário, elas se complementam. A Bíblia diz que Deus repreende ao filho a quem ama. Um pai repreende ao filho a quem ama. Então, um amigo, um companheiro pode também trazer a razão àquela pessoa que está ao seu lado e que porventura esteja fazendo algo que é certo, que desagrada a Deus. Então, o confronto honesto é melhor do que a lisonja hipócrita, né? Porque ficar dizendo que está tudo bem para não perder o amigo, pelo contrário, irmão, se o amor entre você e seu amigo, seu irmão, seu cônjuge, seu pai, sua mãe é um amor verdadeiro, ele vai reconhecer a repreensão em Cristo. Agora, é necessário que nós saibamos como falar, né? Paulo aqui até foi bem incisivo e tudo, mas como a sua motivação era correta, o Espírito Santo trabalhou aí também. Não precisamos ser tão duros quanto Paulo, mas precisamos trazer à memória aquilo que desagrada ao Senhor. E aí o exemplo de Pedro nesse momento da humildade, né? Pedro não perdeu sua autoridade, ele continuou sendo líder naquele momento ali, mas autoridade e humildade não são incompatíveis. Pelo contrário, quando um líder mostra a sua vulnerabilidade, muitas vezes ele se faz mais forte. E eu acredito que Pedro saiu desse evento um líder melhor, mais forte do que o que ele era antes. E então, irmãos, a partir aqui do versículo 16, que é o texto que nós lemos no início
desse estudo, nós vimos aí um dos ensinos mais preciosos da nossa fé, que é justamente o maior objetivo de Paulo nesse texto todo e que ele vai discorrer por toda a carta, o restante da carta, que é a justificação pela fé. A razão pelo que Paulo está lutando nessa carta é, olha, a gente não pode trazer a lei de volta. A salvação é pela fé, pela graça somente. É Cristo somente. Algumas pessoas têm às vezes medo de pregar sobre isso porque pensam que se você prega que a salvação é pela fé somente, as pessoas vão debandar e fazer tudo o que querem. Mas, meus amados irmãos, quem está em Cristo, quem tem sua identidade em Cristo, não vai viver pecando. A liberdade em Cristo não é licença para o pecado. A liberdade não é licenciosidade. E nós precisamos entender que a salvação é um ato, é uma realidade no momento em que nós cremos em Cristo Jesus como Salvador. A justificação é um ato. Versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos, passado, justificado pela fé em Cristo e não por obras da lei. Então, a justificação é um ato. Creu em Cristo, foi justificado. Okay? Nós cantamos um coro aqui na igreja. Justificado fui, é passado, aconteceu, é um ato. A justificação se dá através da fé. O instrumento da justificação é a fé. Justificado fui através da fé em Cristo Jesus. E essa fé é o próprio Deus que nos dá. E qual é a causa, né? Por que nós fomos justificados em Cristo? A causa é a morte de Cristo. É por isso que é um presente de Deus. Não é nada que nós façamos, não é pelas obras para que ninguém se glorie, como a gente já viu lá em Efésios. É em Cristo, é pela morte de Cristo. A razão da nossa justificação é a fé, é a morte de Cristo. E a consequência disso, sim, é que são as boas obras. O resultado disso, né, é que se traduz na integralidade do Evangelho, que é o ajudar o outro, que é servir ao outro, que é viver para o outro. Isso é a essência do Evangelho, meus amados, minhas amadas. É a justificação pela fé somente, um ato cujo instrumento é a fé, a causa é a morte de Cristo e a consequência são as boas obras, que se retratam, que se traduzem no nosso viver diário. Meus amados, meus queridos irmãos, que esta verdade crie raiz profunda em nossa existência e que as pessoas ao nosso redor vejam Cristo em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Deus de amada misericórdia, de bendita misericórdia, Deus de paz, Deus de luz, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor, por tão profundas verdades reveladas a nós através da Tua palavra. Ó Deus, muito obrigada. Ajuda-nos, Senhor, a viver o Teu Evangelho de forma integral, a anunciar para o mundo, com a nossa vida, com as nossas ações, que somos justificados através da fé em Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor, e muito obrigada mais uma vez por Tu seres quem Tu és. Dá-nos um dia hoje na Tua presença. Em nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Bom dia, irmãos.